Sabe aquele celular velho guardado na gaveta ou o computador que não liga mais? O que acontece com eles? Muita gente acha que a história acaba ali, mas na verdade é só o começo de uma jornada super complexa e, olha, fascinante. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no processo de reciclagem do lixo eletrônico. Para a gente entender tudo, vamos passar por 5 pontos. Primeiro, o tamanho do problema, esse verdadeiro tsunami de lixo. Depois, vamos ver como esse lixo é ao mesmo tempo um tesouro e um veneno. Aí, a gente entra na jornada da reciclagem em si, vê quais são as partes mais complicadas e fecha com uma ideia genial chamada mineração urbana. Então vamos lá. Para começar, a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema e dos riscos que ele traz para a saúde das pessoas. Olha só esse número, 53,6 milhões de toneladas. Isso foi o que o mundo inteiro produziu de lixo eletrônico em um único ano, 2019. Para ter uma ideia do que isso significa, imagina o peso de uns 350 navios de cruzeiro, daqueles gigantes. É muita, mas muita coisa mesmo. E o problema é tão sério que a própria Organização Mundial da Saúde não mede palavras. Eles chamam de tsunami de lixo eletrônico. Quando a OMS usa um termo forte assim, é porque a situação é realmente urgente e perigosa para todo mundo. E o pior de tudo é que quem mais sofre com isso são os mais vulneráveis. Pensa só, mais de 18 milhões de crianças e adolescentes acabam trabalhando em lixões informais, expostos diretamente a substâncias tóxicas como chumbo e mercúrio. Isso afeta o desenvolvimento do cérebro, prejudica os pulmões, o DNA e aumenta o risco de doenças crônicas para o resto da vida. É um custo humano altíssimo. Mas olha que interessante, aqui a história tem uma virada. Esse lixo, que é tão perigoso, ao mesmo tempo esconde um verdadeiro tesouro. É uma coisa meio maluca, né? Vamos entender melhor essa dupla face dos resíduos eletrônicos. Então, funciona assim. De um lado, a gente tem o lixo tóxico, coisas como chumbo, mercúrio e umas substâncias com nome complicado, os retardantes de chama, que evitam que o aparelho pegue fogo. Mas do outro lado, dentro desse mesmo aparelho, tem ouro, prata, cobre, paládio, metais super valiosos que valem muito dinheiro. E não é pouca coisa não. Dá uma olhada nesses dados. A concentração de ouro e prata num celular ou num computador velho é, pasmem, muito maior do que a que se encontra no minério bruto, lá na mina. É como se a gente tivesse pequenas minas de ouro no nosso lixo. E é daí que vem um conceito que é simplesmente genial, a mineração urbana. A ideia é, em vez de cavar a terra para tirar minério novo, a gente minera o lixo das cidades. É pegar esses produtos descartados e extrair de volta os materiais valiosos. Isso é a base do que a gente chama de economia circular. Beleza, mas na prática, como é que se transforma esse lixo em recurso? Agora a gente vai acompanhar o passo a passo dessa jornada da reciclagem. Olha aí, esse fluxograma dá uma ideia geral de como tudo funciona. Começa lá na coleta, passa por um monte de etapas de separação, até chegar na recuperação dos materiais puros. É um processo bem estruturado, como dá para ver. Basicamente, são 3 grandes etapas. A primeira é a triagem, separar tudo por categoria, sabe? Geladeira para um lado, computador para o outro. Depois, vem a desmontagem e trituração, para quebrar tudo e separar as pecinhas. E por último, a destinação final. Cada tipo de material, plástico, metal, vidro, vai para uma indústria específica que sabe como reciclar aquilo. Claro que nem tudo são flores. Tem umas partes que são um verdadeiro quebra-cabeça para reciclar. Vamos dar um zoom agora nos 2 maiores desafios: os plásticos e, claro, as baterias. O problema do plástico dos eletrônicos, bom, ele não é um plástico qualquer, tipo uma garra de refrigerante. Ele é mais ou menos 1/4 do peso total do lixo eletrônico. E o pior, é uma salada de diferentes tipos de polímeros, muitas vezes com aqueles aditivos perigosos que a gente já falou. Esse gráfico aqui mostra bem o tamanho do rolo. Olha só como a composição de plásticos muda de um aparelho para o outro. O plástico de uma tela de TV é totalmente diferente do plástico de um liquidificador. E é essa mistura toda que complica demais a separação. Resumindo a ópera, o desafio do plástico é essa mistura de tipos, a contaminação com aditivos perigosos e a necessidade de usar tecnologias super avançadas, tipo separação por densidade ou umas máquinas que usam luz para identificar cada plástico. Não é simples. E as baterias de lítio, hein? Essas são um capítulo à parte. O grande perigo é que elas quase sempre guardam um restinho de carga.
E esse restinho de energia pode causar incêndios até explosões. Por isso, a reciclagem delas tem que ser feita com um cuidado extremo. A primeiríssima coisa a se fazer é descarregar a bateria de um jeito seguro. É o que esse diagrama está mostrando. A bateria é mergulhada numa solução especial e um processo chamado eletrólise vai gastando aquela energia que sobrou, tudo de forma controlada. Isso evita que ela exploda lá na frente. Depois de descarregada, vem a trituração. E aqui tem outro segredo de segurança. Tudo é feito num ambiente controlado, quase sem oxigênio, geralmente cheio de nitrogênio. A ideia é manter o oxigênio abaixo de 8%. Por quê? Porque sem oxigênio não tem fogo. É física básica, uma medida de segurança essencial. Ok, superados esses desafios, a gente chega na parte mais legal, que é colher os frutos. Vamos voltar para a mineração urbana e ver como ela transforma, de fato, o lixo em um recurso valioso. E quando a gente fala em valioso, é valioso mesmo. Olha que história incrível! Uns pesquisadores lá na Suíça desenvolveram uma espécie de esponja feita de proteína que consegue pescar o ouro de placas-mãe antigas. O resultado, com só 20 plaquinhas, eles fizeram uma pepita de ouro de 22 quilates. Parece coisa de filme, mas é ciência pura. E o potencial de lucro é absurdo. A estimativa é que para cada $1 que se gasta nesse processo, dá para recuperar $50 em ouro. 50! Isso prova que reciclar não é só bom para o planeta. É um negócio muito, muito lucrativo. No fim das contas, tudo isso amarra num conceito maior, o da economia circular. A gente sai daquele modelo antigo de extrair, usar e jogar fora. Com a reciclagem do lixo eletrônico, os materiais valiosos voltam para o jogo, a gente precisa minerar menos e assim o ciclo se fecha. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Será que um aparelho quebrado é mesmo o fim da linha? Ou, na verdade, com tudo isso de reciclagem e mineração urbana, ele pode ser o começo de um ciclo totalmente novo? A resposta, no fundo, depende das escolhas que a gente faz com a nossa tecnologia descartada.